Fala galera, beleza? Como vocês sabem, alguns filmes de terror são assustadores e entram para a história com seu sucesso. Mas, sabem que alguns deles foram baseados em fatos reais? Bom, hoje então irei falar sobre 10 filmes de terror baseados em fatos reais. Terror em Amityville. Considerado um dos melhores e mais assustadores filmes de terror baseados em fatos reais, esse livro conta a história de George e Cat Lutz. O casal, com seus 3 filhos, mudam para a cidade de Amityville e, sem saber, compram a casa em que Ronald Defoe Jr., um assassino cruel, matou seus pais e seus 4 irmãos a tiros. Com o passar do tempo, a família Lutz passa a ver coisas estranhas na casa e a força maligna que existe lá no lugar começa a transformar George em uma ameaça aos demais. A história real aconteceu no dia 13 de novembro de 1974, quando 6 membros da família Defoe foram mortos a tiros, sendo um sobrevivente do massacre o filho mais velho, Ronald Jr., que tinha o apelido de Butch. Os pais levaram 2 tiros e os filhos apenas um. Butch foi levado à delegacia e interrogado, e após muita insistência policial, ele confessou o crime. Em seu julgamento, seu advogado disse que ele sofria problemas psicológicos e que foi levado a cometer tal ato após vozes em sua cabeça mandarem matar a todos. Essa história não convenceu e um psiquiatra foi contratado e o diagnóstico foi de que ele realmente tinha distúrbios, provavelmente provocados por ele usar drogas como LSD, mas que mesmo assim ele tinha consciência do que fez. Condenado a 6 penas de 25 anos, ele foi preso. Em uma entrevista feita a ele, Ronald disse que a verdade foi que sua irmã teve a ideia do crime, pois seu pai havia proibido ela de se encontrar com seu namorado na Flórida. Então, movida pela raiva, ela queria o matar. O plano era matar os seus pais e deixar os irmãos. Mas no calor do momento, insano, ela matou os pais e os irmãos. E Bush lutou contra ela, pegando a arma e a matando. Anos depois, um casal se mudou para casa e afirmou que havia presenciado atividades paranormais, e assim ganhando muito dinheiro. Muitos anos depois, o dono da casa afirmou que aquilo não passou de uma história. A história já é muito macabra, assustadora e sem ter nada paranormal. Agora imagine se tivesse, hein? 2. O Exorcismo de Emily Rose. Outro dos filmes de terror baseados em fatos reais que mais assusta é O Exorcismo de Emily Rose, cuja história verídica aconteceu na Alemanha, nos anos 70, com uma menina chamada Anneliese Michael. Conforme contam, ela começou a apresentar sintomas de possessão demoníaca aos 16 anos, mas na época ela havia sido diagnosticada com epilepsia. Após 4 anos de tratamentos com remédios, a garota passou a piorar, e seus pais, que eram muito religiosos, passaram a achar que a garota estava sendo possuída. Então chamaram 2 padres, Ernest Alt e Arnold Hans, que começaram os rituais de exorção. Para isso acontecer, a garota foi trancada em uma cela, onde não podia dormir, comer, beber ou ir ao banheiro. Poderia ser pela loucura ou por uma real possessão, mas a garota começava a se contorcer, resistindo às rezas e falava palavras em línguas totalmente estranhas durante as sessões de exorcismo. Após ser submetida a 60 sessões, a garota morreu aos 23 anos. Segundo a autópsia da polícia, ela morreu de pneumonia e estava desnutrida e desidratada, pesando um pouco mais de 30 quilos. Os padres disseram que identificaram ela, que ela estava possuída por 5 espíritos, sendo 2 deles Lúcifer e Hitler. Essa história é um tanto quanto macabra, né, pessoal? E o que? Vocês acham que ela realmente estava possuída? Ou era apenas coisa da cabeça deles? 3. Wolf Creek, Viagem ao Inferno. Também considerado um dos melhores filmes de terror baseados em fatos reais, Wolf Creek conta a história de um serial killer chamado Ivan Billet, que fez milhares de vítimas na Austrália durante os anos 90. Segundo relatos reais dessa história, o assassino tinha predileção por mochileiros que passavam pela região da Floresta Estadual de Belanglo. Pelo menos 7 mortes foram atribuídas a Millet. Conta que no dito julgamento, ele disse que caçava os viajantes antes de tirar suas vidas para sentir a mesma emoção. Além disso, como o próprio assassino garantiu, a escolha de suas vítimas era aleatória. 4. Psicose. Neste clássico de Alfred Hitchcock, um proprietário de hotel perturbado psicologicamente e com dupla personalidade descoberta como um assassino em série. Este é um dos mais aclamados filmes de terror de todos os tempos e tem raízes na realidade. Inspirado por Ed Gein,
Norman Bates era um homem de Wisconsin que foi preso em 1957 por ter cometido 2 homicídios e desenterrou os cadáveres de inúmeras outras mulheres que lembravam de sua mãe morta. Ele foi diagnosticado insano e passou o resto da sua vida em uma instituição mental devido à sua dupla personalidade desagradável. Essa história tornou-se a gênese dos psicopatas. 5. Brinquedo Assassino. Dirigido por Tom Holland, esse é o primeiro filme a apresentar Chuck, o brinquedo assassino. Nele, uma mãe solteira dá ao seu filho um boneco para seu aniversário. Mais tarde, eles descobrem que o boneco é possuído com uma alma de um serial killer, que tenta colocar sua alma no corpo do menino, a fim de tornar-se humano. Don Mancini, roteirista do filme, teve a ideia a partir de uma vingança voodoo da vida real que uma enfermeira jamaicana causou ao pintor e autor Robert Eugene Otto. O escritor aparentemente falava com um boneco quando era criança. A família de Otto encontrava as coisas em lugares diferentes e outras simplesmente desapareciam em seu quarto, e tendo escutado ele gritar durante a noite. 6. O Exorcista. Mais um filme baseado em um caso de exorcismo. Dessa vez, de um livro que relata o exorcismo que aconteceu na vida real. O escritor William Peter Blatty lançou em seu livro em 1971, tendo como inspiração uma notícia que saiu no Washington Post e em outros periódicos sobre o discurso de um padre que afirmou ter feito um exorcismo de um demônio que havia possuído um menino de 14 anos, que recebeu o pseudônimo de Roland Doe. Durante a sessão de exorcismo, o sacerdote afirmou que o menino falava línguas de qual não tinha conhecimento. A cama levitava e objetos voavam ao redor. Muitas contestações surgiram ao caso com o passar do tempo, afirmando que não havia nada de sobrenatural no comportamento do jovem. Bom, se na verdade ou não, serviu pra gente ter um grande filme, né? Mas de qualquer jeito, é bem bizarro. 7. Evocando Espíritos. Também baseado em fatos reais, esse filme de terror conta a história da família Snedeker, que nos anos 80 mudou para o estado de Connecticut, Estados Unidos. A intenção era fazer com que o Philip, filho do casal, ficasse perto da clínica onde tratava um câncer. Logo depois da mudança, no entanto, a família descobriu que a casa agora que ocupavam havia abrigado necrotério no passado. Aos poucos, Philip, que já não tinha mais qualquer sucesso com seu tratamento, começou a ficar sensível aos espíritos que habitavam a casa. 8. Annabelle. Sim, este filme de grande sucesso foi baseado em uma boneca amaldiçoada da vida real. No entanto, a boneca verdadeira é bem menos assustadora do que a do filme. Bom, vamos à história. Em 1970, uma mãe comprou uma boneca Reggie Ann, eu não sei falar pessoal, sinto muito, para sua filha Donna. Donna, na época, era uma estudante de enfermagem e morava com Andy em um apartamento pequeno. Donna e Andy colocavam a boneca em um lugar na sala e saíam da casa, e quando voltavam, a boneca se encontrava na sala ou em outro lugar da casa. Nesses movimentos foram se tornando mais evidentes com o tempo e ao passar das semanas as coisas só iam piorando. Certo dia, elas começaram a encontrar mensagem a lápis sobre um papel de pergaminho, onde disse: "Ajude-nos e ajude Lou." A escrita à mão parecia ser de uma criança. A parte assustadora sobre as mensagens não eram os textos, mas a maneira como elas foram escritas. Eu não tinha papel de pergaminho em sua casa, onde as mensagens foram escritas. Teve um dia em que Dona voltou para casa e encontrou a boneca novamente em uma posição diferente da que havia deixado, desta vez em sua cama. Dona, nesse dia, sentiu algo de diferente e teve medo. Quando ela resolveu olhar a boneca, viu que pareciam gotas de sangue na parte de trás das suas mãos e em seu peito. Assustadas, Dona e Andy decidiram que era hora de procurar ajuda. Então elas chamaram um médium que fez contato com o espírito que havia na boneca. Segundo ela, o espírito que estava na boneca de pano era de uma garota de aproximadamente 7 anos que vivia naquele local antes que era um campo e foi encontrada morta no chão. A criança disse que sentia bem com Dona e Andy e queria viver com elas, recebendo amor e atenção. E comovido com a história, as mulheres aceitaram cuidar da boneca. No entanto, isso foi uma péssima decisão, pois elas e seu amigo logo foram atacadas por elas e com medo de chamar ajuda profissional de um padre que contratou um casal de caçadores paranormais, que disseram que a boneca estava sendo manipulada por um espírito muito maligno. Levaram a boneca para sua casa, onde colocaram uma espécie de santuário trancado em uma caixa especial, onde não poderia mais se mover. Ainda hoje essa boneca existe e dizem que ela
estavam voltando a se mexer após a morte de seus cuidadores. Muito bizarro, não é? Depois dessa história, eu passei a ter medo de bonecas. 9. O Massacre da Serra Elétrica. Por mais que muitos não saibam a história de O Massacre da Serra Elétrica, outro filme muito famoso dos cinemas, é vagamente inspirado em fatos reais. No filme, alguns jovens se tornam vítimas de uma família de assassinos canibais caipiras, dentre os quais destaca-se o perigoso Leatherface. A inspiração para esse longa, por sua vez, veio de Ed Gein, um dos mais famosos serial killers dos Estados Unidos, que ficou conhecido por preservar em sua casa a pele do rosto de dezenas de vítimas. No entanto, Gein não usava uma motosserra e não fazia parte de uma família degenerada, como é o caso de Leatherface nos filmes da franquia. Ed era um garoto que tinha uma mãe muito protetora e ligada ao catolicismo, e seu pai não era presente e na escola e sofria muito por ter um jeito efeminado. Seus pais morreram e mais tarde seu irmão também, vítima de um incêndio. Os gostos por morte e o ocultismo do rapaz só cresceu. Ele começou a assassinar, mutilando os corpos como caçadores fazem. A polícia invadiu sua casa e encontrando o corpo de Bernica Warden, decapitado, de quem era suspeito de ter assassinado. Nele usava ossos para fazer utensílios como garfos e colheres, além de um crânio como tigela. A pele era usada para forrar os móveis como sofá. Ed Gein foi julgado e condenado mentalmente incapaz, sendo internado em um hospital psiquiátrico, onde foi internado e ficou até sua morte. 10. A Maldição dos Mortos-Vivos. Também do diretor Wes Craven, The Serpent and the Rainbow, conta a história de um ritual voodoo haitiano que induz paralisia e deixa os pacientes parecendo os mortos. Este filme foi o primeiro grande sucesso sobre o voodoo. O antropólogo americano Dennis Allen é contratado por uma grande indústria farmacêutica para investigar as substâncias utilizadas no ritual que causa misteriosa paralisia. Na verdade, o filme é uma adaptação exagerada de um livro de 1965, escrito pelo cientista canadense Wade Davey. Ele compartilha sua experiência com zumbificação no Haiti. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe o seu like e se inscrevam para receber os próximos vídeos. Muito obrigado, fui!